E aí, mulher preciosa, tudo bem com você? Meu nome é Thaís e hoje, tomando meu cafezinho, fazendo um trabalho da igreja, mas eu decidi compartilhar com vocês uma meditação que tem falado muito comigo. E o curioso é que eu comecei a me aprofundar muito nesse versículo e simplesmente tempos depois começou a ser falado muito nesse versículo na minha igreja. Simplesmente a gente começou a ter mesmo propósitos sobre esse versículo, que é Mateus 6,33, que diz assim: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu acredito que foi lá em fevereiro que eu comecei a meditar muito profundamente nesse versículo, como eu falei. E todo dia eu pensava nesse versículo. De certa forma, todos nós passamos por problemas e devido a algumas situações que estavam me deixando preocupada, eu colocava isso na minha mente. Não, mas eu tô buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Mas ao mesmo tempo que eu colocava isso na minha mente, eu ainda não conseguia entender esse versículo. E Deus é tão misericordioso e amoroso como um bom pai, que a minha igreja começou, os pastores da minha igreja, até o bispo da minha igreja, começou a falar sobre esse versículo tão profundamente. E eu falei, meu Deus, é o mesmo versículo que eu tenho meditado. E eu fiquei muito feliz. Então, depois que começaram a aprofundar o estudo nesse versículo, que é um versículo pequeno, e, claro, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é viva. Então, às vezes, o entendimento que eu vou ter não vai ser o mesmo de outra pessoa. Porém, tem uma concordância mútua, né, de todos. E ele destrinchou, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, o bispo destrinchou uma palavra-chave que, digamos assim, abre mais a nossa visão sobre esse versículo, que no caso é o reino de Deus. Como o versículo inicia, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E muita gente entende desse reino de Deus, o reino de Deus são as coisas de Deus, buscar em primeiro lugar é colocar a minha vida com Deus, a minha comunhão com Deus em primeiro. Tá certo, obviamente, mas, como eu falei, na minha igreja, os pastores têm passado um estudo com a gente tem meditado, trazendo o entendimento de que o reino de Deus é o Espírito Santo. Então, quando a gente abre essa visão para que o reino de Deus é o Espírito Santo, a gente entende que buscar em primeiro lugar o Espírito Santo. E aí já inclui tudo, né? Porque quando a gente busca o Espírito Santo, a gente busca ele como? Lendo mais a Bíblia, orando, jejuando para se santificar, estar em espírito, né? Então, quando eu entendi isso, eu falei, é verdade. E trouxe mais clareza em relação a esse buscar em primeiro o reino de Deus. Então, trouxe mais clareza sobre esse reino de Deus, que é o Espírito Santo. Porque se você for ver na Bíblia, onde está o reino de Deus escrito, realmente é relacionado ao Espírito Santo. Porque quando ele vai falar do céu, que muita gente confunde o reino de Deus com o reino dos céus, mas quando ele vai falar dos céus, o Senhor Jesus, né, na Bíblia, quando ele vai falar, ele literalmente está falando sobre o céu. Quando a gente for para o céu, ter um corpo glorificado, quando formos salvos. E então, depois que eu tive esse entendimento, claro, né, devido às meditações feitas na minha igreja, as palavras que a gente recebeu, eu entendi que realmente, quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas são acrescentadas. O reino de Deus é a sua justiça. Qual é a justiça? É a palavra.
palavra de Deus. E para finalizar, tempos atrás, mais precisamente no ano de 2025, que hoje estamos em 2026, então foi ano passado, eu passei por muita turbulência na minha fé, muita mesmo, que por um triz eu acredito que eu quase me desviava. E então, quando eu me arrependi, claro, reconheci e fui retornando a essa caminhada na fé, mesmo eu entendendo, mesmo eu meditando, eu ainda tinha muita insegurança em relação a tudo na minha vida. E eu ficava, meu Deus, eu preciso arranjar um emprego melhor, eu preciso pagar minha dívida, sabe? Aquela perturbação e não olhar para Jesus e não crer, confiar, faltava em mim confiança. E faltava confiança até que, de tanto, claro, né, eu pedi direção do Espírito Santo, ouvi pessoas usadas por ele, por isso que a gente tem que ter cuidado com as pessoas ao nosso redor, que elas sejam cheias do Espírito Santo para também dar uma palavra de Deus pra gente. Depois de ouvir essas pessoas e até mesmo o meu amado, que o Senhor Jesus enviou para minha vida, que é o meu namorado, de ouvir ele falava, Thaís, confia em Deus, as coisas não são assim. E ele me dava uma palavra de fé. E depois de um certo tempinho, mais para esse ano, quando virou o ano, eu falei assim, não, meu Deus, eu lanço aos teus pés a minha ansiedade, eu vou confiar. E aí foi quando eu comecei a colocar dentro de mim, como por isso que eu falei no início do vídeo, que foi lá pro mês de fevereiro, que eu comecei a focar muito nessa palavra, porque eu pensava assim, se eu tô com ansiedade, preocupação, com as coisas que estão faltando, eu vou seguir o que a palavra fala, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que eu creio que as outras coisas, que na verdade são detalhes, as outras coisas são as outras coisas, porque o que mais importa é minha vida com Deus, porque quando a gente está bem com Deus, tudo do lado de fora pode estar um caos, mas aqui dentro a gente fica em paz. E eu falei assim, então eu vou seguir o que essa palavra fala. E depois, quando veio esse entendimento de que o reino de Deus é o Espírito Santo, aí pronto. Aí mesmo que eu fui cultivando o meu relacionamento com o Espírito Santo. E hoje ainda estou com os problemas que os mesmos que eu tava lá em 2025, sim. Mas agora eu tenho a total confiança de que logo logo eles vão se resolver. E eu tô trabalhando para isso. Mas claro que praticando o que diz a palavra, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu creio que não são algumas coisas que vão ser resolvidas, mas tudo o que está faltando, o Senhor vai acrescentar. E que Ele acrescente também na sua vida. E é isso.